compara à esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Deus. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Somente a tua presença. Tua presença, Nós provamos o teu amor, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Somente a tua presença, tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. A você que está em casa nesse dia, não podemos estar juntos como corpo de Cristo, mas não deixamos de ser corpo de Cristo, né? Você que está aí em Tracunhaém, aqui em Carpina, também lá em Guadalajara, nós da Igreja Comunitária do Carpina, juntamente com a Igreja Comunitária do Guadalajara, diante de todos esses problemas que têm assolado não só o nosso país, como todo mundo, decidimos fazer o nosso culto gravado para que você possa também participar do culto. Então lembre, não é apenas um filme que você vai ver na televisão, é um culto que você vai prestar ao Senhor. Então, ore junto conosco, louve a Deus junto conosco, porque esse é o dia do Senhor, o dia de estarmos como igreja adorando ao nosso Deus.
Amém? Vou pedir que todos possamos abrir as nossas Bíblias lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, e vamos ler os versículos 13 e 14. Então você que está lá em casa, abra agora a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 7. E diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que nós como igreja possamos clamar ao Senhor, buscar ao Senhor. Nosso dever, o nosso papel diante de tudo que está acontecendo é dobrar os nossos joelhos. O Senhor está nos chamando à oração e à reflexão. Então, nesse momento, vamos orar ao Senhor e já demos início ao nosso culto aqui. Então, vamos orar entrando na presença do Senhor para a glória de Deus. Pai, nós louvamos o Teu santo nome porque o Senhor nos permitiu estar aqui nesse momento. Nada foge ao Teu controle, Senhor. Tu és o Deus que criou os céus e a terra. E nesse dia, o Senhor separou para que estivéssemos como igreja, Senhor. Porque o fato de não estarmos juntos no prédio não indica que nós não somos igreja. Nós somos a igreja do Senhor, que está reunida para Te adorar. Por isso, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração como aroma suave diante de Ti. Derrama Tua graça sobre o Teu povo. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos continuar louvando ao Senhor e você possa, junto com a sua família em casa, adorar ao Senhor neste dia. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. mesmo sem merecer. Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Pois Ele é o mesmo, Ele não muda. pois Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar Se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha, Senhor. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas Teu amor não falha. Pois Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Ele faz de tudo para o nosso bem. Cante. Tu fazes que
que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Declare Ele, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. amém, glória a Deus. Graça e paz, querido, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, que da mesma forma que o Senhor toca no seu coração quando você está aqui no templo, louvando a Ele, que Ele também possa tocar no seu coração, aí dentro da sua casa, com sua família. Então faça esse momento que temos juntos como igreja, não presencial, mas também através dessa gravação, você possa junto com a sua família louvar ao Senhor, dizendo eu vou ser com fé, amém? O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei não, eu sei para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, somente Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Cante que Ele sabe o que você precisa. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. E ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Exalte ao Senhor. Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, nesse momento de dificuldade que a gente está enfrentando, né? A gente tem que ter em mente que a gente está seguindo com o Senhor. A gente tem fé no Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. Então vamos cantar essa música dizendo, porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar.
o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está onde? está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, Sem medo. sem medo então Teremos vitória no Senhor. terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Cante. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, Temor não há. mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer. Creia, meu irmão, creia nisso. Creia nessa verdade. O Senhor Jesus está vivo, está reinando. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é capaz de mudar qualquer situação. Amém? Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está onde? está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está onde? Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está onde? Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. O crente, a esperança do crente não é apenas para esse mundo. A Bíblia fala que nos últimos tempos, no princípio das dores, como fala lá, sermão profético, eu ouvi o pastor Augusto Nicodemos falando ainda essa manhã sobre isso. No princípio das dores, como está profetizado nos evangelhos, essas coisas irão acontecer. Então, desde que Jesus veio ao mundo, que essas coisas acontecem e que a gente, como cristão, não está preso a isso, porque nós podemos crer no amanhã. Amém? Meus irmãos, vamos passar agora ao nosso momento do ofertório. E por que esse momento do ofertório num culto virtual? Algumas igrejas maiores, elas têm contas em banco, elas têm sistema de cartão de crédito, onde você pode fazer o seu dízimo a partir dos cartões de crédito. No nosso caso, nós não temos essa estrutura. Então, nós, como estamos fazendo o culto, normalmente nós entendemos que vamos fazer também esse momento de ofertório. Então, os irmãos já receberam as instruções via WhatsApp e que os irmãos possam seguir todas as instruções. Nesse momento, nós vamos fazer um louvor e durante este louvor, pegue a sua oferta, o seu dízimo, coloque no envelope e durante esse período, consagre essa sua oferta ao Senhor e siga as instruções que a igreja já passou para você, tanto aqui em Carpina, quanto lá em Guadalajara, ok? Então nós vamos ter um louvor e enquanto esse louvor acontece, você vai separar a sua oferta, tá certo? E ao final nós fazemos uma oração.
sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós louvamos o Teu santo nome por essa oferta, Senhor, levantada. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa abençoar o conselho da igreja no direcionamento, Senhor, dessas ofertas, desses recursos. Derrama, Senhor, da Tua graça sobre cada irmão que pôde estar contribuindo nesse momento. Mas também nós queremos te lembrar, os irmãos que estão desempregados e que não podem participar desse momento, que o Senhor abra as portas de emprego. Também já peço por aquelas pessoas que porventura venham a perder o seu emprego diante de toda a crise que se instala. Mas sabemos que o Senhor é soberano, que o Senhor cuida do teu povo. Não existe nenhum crente desamparado, Senhor. O Senhor cuida de cada um. Derrama a tua graça sobre todos nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dando continuidade ao nosso culto, nós vamos ter agora um momento de oração. Nós precisamos, como igreja, eu já falei sobre isso, orar, dobrar os nossos joelhos. Muitos cristãos estão em casa nesse momento, talvez vá passar a semana aí, né, em casa, e aí muitos vão aproveitar a sua Netflix, muitos vão aproveitar para assistir suas séries, botar suas séries em dia, ou vão tentar de alguma outra forma ocupar o seu tempo. Mas lembre-se de uma coisa, esse é o momento que o Senhor nos chama para dobrar os nossos joelhos. Dedique esse tempo. Obviamente, ninguém está proibindo de você passar o seu tempo aí, mas dedique uma parte, pelo menos, do seu dia para orar ao Senhor, para buscar a sua palavra, porque esse é o momento da igreja refletir. Então, nesse momento nós vamos fazer 2 orações. Eu vou pedir aqui ao nosso irmão seminarista Wesley para que possa orar pelo nosso país. A curva dessa doença está crescendo no nosso país. Hoje pela manhã eu vi a notícia de que um bebê faleceu aqui em Recife e existe a possibilidade de ter sido por coronavírus. Então a gente precisa orar por isso, mas orar também pelo mundo, né? O mundo está sofrendo, a Europa está sofrendo com todo esse processo. E o papel da igreja é dobrar os seus joelhos, insisto em dizer isso. Também eu vou pedir aqui a nossa irmã Natália que possa orar
pelas famílias. As pessoas estão com medo. E eu quero aproveitar e dizer que, para nós que somos povo de Deus, não é o medo que tem que nos dominar. Obviamente a gente tem que ter o cuidado, é por isso que a gente não está fazendo o culto presencial, pelo cuidado com os nossos irmãos. Nós não queremos ser agentes de contaminação para os nossos irmãos, para os nossos vizinhos. Então, nós devemos ter o nosso cuidado, mas isso não significa dizer que temos que ter medo, mas há muitas pessoas com medo. Mas nós devemos pedir por nossas famílias, para que Deus possa protegê-las, para que Deus nos livre de todo esse mal. Então, vou pedir ao nosso irmão Wesley e logo em seguida a nossa irmã Natália vão estar orando ao Senhor. Vamos orar, feche seus olhos. Oremos. Deus, maravilhoso Pai da eternidade, obrigado, Pai, por nos dar a oportunidade de poder transmitir este culto para as pessoas que não podem vir, Senhor Deus, por alguma enfermidade, mas também decorrente de algum cuidado, Pai, que temos que ter. Ó Deus, que o Senhor possa conduzir este vídeo para impactar vidas. Ó Deus, queremos direcionar nossa oração, Pai, a Ti, pelo nosso país, Pai, por esse desafio que a humanidade está enfrentando, um novo desafio, Pai, com esse vírus. Ó Deus, que o Senhor possa, de fato, botar em nossos corações e nossas mentes, possamos nos conscientizar que, de fato, existe o risco e precisamos ficar em casa, precisamos tomar as medidas necessárias, Senhor Deus, para não espalhar, Pai, porque tem pessoas que estão morrendo. Pai, como foi mencionado aqui com o pastor, na Europa muitas pessoas estão morrendo, Senhor Deus. Muitas pessoas estão sendo prejudicadas com esse vírus, com essa pandemia que está ocorrendo na nossa humanidade, Deus. Ó Pai, pedimos para o nosso país, ó Deus, tem grande quantidade de pessoas microempreendedoras que dependem da venda para poder conseguir levar alimento para sua casa, Deus. Que o Senhor possa suprir essas necessidades, essas pessoas que dependem desse dinheiro, dependem das pessoas nas ruas para poder vender. E nesse momento, infelizmente, Senhor Deus, nosso país está enfrentando, não devemos sair de casa. Ó Pai, vá ao encontro dessas pessoas. Ó Senhor, que possamos de fato entender e não deixar para lá, Pai, esse risco, porque muitas vezes deixamos de lado o risco e pensamos que é brincadeira, Senhor Deus, mas de fato existem pessoas que estão passando por dificuldades, estão morrendo, e precisamos fazer nossa parte, Pai, orando, ó Deus, pedindo a Tua bênção por essas pessoas e dando exemplo para que as pessoas também possam ficar em casa e se proteger, Pai. Ó Senhor Deus, possa livrar o nosso país, os governantes possam dar sabedoria para poder manter o nosso povo, que possa ter pelo menos um pão na mesa de cada um cidadão brasileiro, Senhor Deus. Oramos pelo Senhor e pedimos a Tua bênção encarecidamente, em nome de Teu Filho amado Jesus, Senhor. Amém. Querido Deus, ainda queremos te pedir pelas Tuas bênçãos com relação às nossas famílias. Senhor, queremos te agradecer, porque nós estamos aqui, estamos com saúde. Graças a Você, nada de tão mal tem nos acontecido aqui no interior. Eu quero te pedir especialmente pelas famílias da igreja, para que a Tua bênção seja derramada sobre nós. E que nós possamos reconhecer isso, possamos ter olhos espirituais para olhar ao redor e sermos gratos, Senhor, mesmo em momentos de tanta dificuldade. Senhor Deus, eu peço pelo nosso coração, para que o temor ele não domine o nosso coração, o temor com relação a qualquer mal que esteja ao nosso redor, mas que as nossas famílias possam entender, as famílias da Tua igreja possam entender que todas as coisas cooperam para que nós sejamos aperfeiçoados à Tua imagem, Senhor, até mesmo uma pandemia. Senhor, eu quero te pedir pelas famílias que têm enfermos, além desse vírus que tem se espalhado, para que o Teu amor possa nos ensinar algo com relação a isso, e que a nossa esperança ela não esteja em coisas terrenas, com relação até mesmo à cura, mas esteja em Você. Amém. Porque mesmo que nós venhamos a morrer ou venhamos a ficar doentes, nós sabemos que um dia estaremos contigo, Senhor Deus. Amém. Então que nós possamos a cada dia, mesmo em meio à dificuldade, e isso não é fácil, Senhor, mas que nós possamos aprender a lidar com as dificuldades ao nosso redor e Te glorificar. Pai, eu quero Te pedir para que os irmãos da igreja possam aproveitar a oportunidade em seus lares e que o Teu Espírito Santo esteja com eles, para que os nossos familiares, as nossas mães, nossos pais, nossos filhos, irmãos, avós, possam ouvir o Teu Evangelho. O nosso campo, dessa vez, é dentro da nossa casa, então que a gente possa aproveitar a oportunidade que o Senhor tem nos dado. Senhor, em nome de Jesus, eu Te peço por restauração, eu Te peço por cura, não apenas física dentro dos nossos lares,
mas espiritual. Que o Senhor possa suprir de acordo com a sua vontade as nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos mais uma vez louvar ao Senhor. Logo em seguida, pastor Agostinho trará a reflexão da palavra de Deus. Amém, meus irmãos. Ainda em espírito de adoração, amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, dizendo que Ele é Deus, não importa a circunstância. Amém? Se tem doença, Ele continua sendo Deus. Se não tem, Ele continua sendo Deus. A nossa fé não deve depender das circunstâncias. Nossa fé precisa estar em Jesus. Amém? Ele é o consumador da nossa fé. Ele está com o controle de todas as coisas. Ele está direcionando cada passo da nossa vida. Então vamos louvar ao Senhor nessa certeza que a nossa fé não está firmada naquilo que o Senhor pode fazer, mas naquilo que Ele é. Amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Somente Deus. Dele veio o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Vamos orar, Senhor. Pai, ó Deus, que possamos confiar em Ti. Deus, estamos passando por dificuldades, é um momento difícil, mas Deus, nossa fé está firmada em Ti, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor pode vir com cura, ó Deus, sabemos que o Senhor pode transformar a situação, mas a nossa fé não está firmada nisso, Senhor Deus.
Nossa fé está firmada, Senhor Deus, porque o Senhor é soberano e o Senhor está no controle. E tudo coopera para o nosso bem, Senhor Deus. Cremos nisso. Ó Pai, que a palavra que vai ser ministrada penetre em nosso coração, que possamos entender de fato o que precisamos fazer diante das dificuldades desse momento que estamos vivendo. Continuar a falar com o nosso coração, Senhor Deus. Em nome santo de Jesus, Pai. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, o mundo, de um modo geral, está vivendo um momento muito difícil diante dessa questão do coronavírus, ou do Covid-19, como tem sido chamado este vírus. Eu imagino que nós, os brasileiros, jamais vimos uma situação como essa, jamais presenciamos, vivenciamos uma situação tão complexa como essa relacionada à saúde. Aqueles que são líderes de instituições sabem a dificuldade que está sendo, porque qualquer líder de instituição, quer seja ela privada, religiosa, pública, ele precisa estar atento às recomendações das autoridades em saúde e vigilância sanitária nos níveis federal, estadual, municipal, para garantir que as medidas preventivas e de enfrentamento ao coronavírus sejam eficazes. Lamentavelmente, irmãos, nesse contexto de medo, de insegurança, de incerteza, surgem muitas informações que aumentam ainda mais a tensão e geram pânico na população, e isso tem sido crescente. As fake news têm espalhado boatos de tudo quanto é lado e tem sido difícil. Entre os líderes evangélicos há um pequeno número que parece que não entendeu ainda o que está acontecendo e tem trazido orientações descontextualizadas do ponto de vista histórico e bíblico. Infelizmente, alguns desses líderes têm muitos seguidores na mídia e suas opiniões irrelevantes, e eu diria, algumas até irresponsáveis, se espalham mais rápido que o próprio Covid-19. E isso tem levado pessoas imaturas, pessoas incautas, desavisadas, a conclusões desastrosas que poderá trazer consequências sérias, não somente para os seus liderados, mas para a sociedade de um modo geral. Por outro lado, há um número significativo de homens de Deus, pastores que amam o seu rebanho e têm compromisso com sua vocação ministerial e que estão buscando discernimento de Deus, aconselhando-se mutuamente, buscando uma resposta conectada à história do povo de Deus, conectada às Escrituras, para responder às demandas do pastoreio em tempos de pandemia, tema que não foi tratado possivelmente nos seus cursos de teologia. A Igreja Comunitária do Carpina e suas congregações, ela é representada formalmente no seu conselho de presbíteros, ela faz parte desse último grupo, e é por essa razão, irmãos, que suspendemos todas as programações presenciais da igreja, e estamos buscando alternativas distintas, como esse culto que a gente está ofertando a Deus, sendo gravado e transmitido através de uma plataforma digital, compartilhando com os membros da igreja, em seus lares, isso que estamos vivenciando aqui. E tudo isso para que a gente continue sendo o que Deus nos chamou para ser, a sua igreja, em qualquer circunstância e em qualquer lugar. E é pensando nisso, eu quero saudar
a todos os irmãos e amigos que estão participando desse culto em seu lar nesse momento. E eu quero dizer que o que nos une em Cristo é superior ao medo, às incertezas, às ameaças do Covid-19. Isso porque nós estamos conectados, sobretudo, pelo amor de Cristo que nos une e nos direciona a vivermos em união, em unidade no corpo de Cristo em qualquer circunstância. Dito isto, irmãos, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em sua casa, com sua família, no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5. Eu estou lendo aqui na versão Almeida, século 21. Diz assim a palavra do Senhor: Eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão em tábuas de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la, pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que demore, espera, porque certamente virá, não tardará. Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Além disso, o vinho é traiçoeiro, o homem arrogante não permanece, seu desejo impetuoso é como o Sheol, como a morte nunca se farta, mas para si ajunta todas as nações e reúne todos os povos. Oremos ao Senhor. Querido Deus, estamos diante do Senhor com a Tua palavra aberta, e havendo lido a Tua palavra, queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós em nossas fraquezas e limitações, e que o Senhor fale conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de dizer para você, nessa oportunidade, que a fé que resulta de uma experiência real e pessoal com Deus sempre prevalece e triunfa, mesmo em meio às adversidades da vida. Ouça bem, a fé que resulta de uma experiência real e pessoal com Deus sempre prevalece e triunfa, mesmo diante das adversidades com Deus. O sermão deste domingo não tem o objetivo de trazer uma exposição bíblica sobre o livro do profeta Abacuque, até porque o tempo não nos permitiria fazer isso de uma só vez. Mas o que a gente gostaria de fazer era destacar alguns ensinamentos na forma de exposição bíblica, evidentemente, a partir de uma pequena porção do livro, a porção que acabamos de ler, para aplicar estes ensinamentos à nossa atual conjuntura. Eu tenho recebido mensagens diversas, como todos vocês, no WhatsApp, inclusive mensagens de pessoas que têm trazido o texto fora do seu contexto para justificar ou para explicar que aquilo que está acontecendo estava profetizado, por exemplo, no capítulo 26 do profeta Isaías. A profecia nada tem a ver com o Covid, nada tem a ver com o que estamos vivenciando. Eu me refiro à profecia do capítulo 26 de Isaías. Logicamente, a gente sabe que Jesus falou e predisse, no seu sermão escatológico, me permitam assim chamar, de que haveria momentos difíceis, no princípio das dores, que pestes assolariam as nações. Nós sabemos de tudo isso. Mas, irmãos, nós não podemos tirar um texto do seu contexto e criar um pretexto, e talvez até criar muito mais pânico na sociedade. O crente, ele se mantém firme no Senhor, porque ele conhece a Deus, porque ele conhece a sua palavra, porque a sua fé resultante dessa experiência, ela sempre prevalece, ela sempre triunfa, independente de qualquer adversidade, ainda que essa adversidade seja representada pelo coronavírus, o Covid-19. Então, permitam-me voltar com vocês ao texto. E antes de tratar do texto, eu queria esclarecer algumas questões. Primeiro, o profeta Abacuque profetizou por volta do ano 606 a.C. Portanto, um pouquinho antes
da primeira invasão de Nabucodonosor com seu exército à nação de Israel, ao reino do sul, Judá, mais precisamente. O exército caldeu fez 3 investidas de invasão, uma no ano 605, outra no ano 597, outra no ano 586 a.C., e deixou a nação destruída. O reino do norte já havia sido destruído antes pelo Império Assírio, e agora o reino do sul estava prestes a ser invadido e ser levado para o cativeiro. Portanto, foi nesse período que Abacuque vem profetizando. E a gente não sabe muito sobre a vida de Abacuque, na verdade a gente não sabe nada sobre Abacuque. O que a gente conhece um pouco, do que os estudiosos têm pesquisado, é que o significado do seu nome, até ele, é incerto. Alguns dizem que deriva de uma planta ou de um vegetal. Jerônimo, tradutor da Vulgata Latina, por exemplo, afirma que o seu nome derivou de uma raiz hebraica que quer dizer abraço, talvez pelo seu amor ao Senhor ou pelas suas lutas com Deus. Mas o que a gente percebe no texto é que o profeta lutou com um problema que eu diria um problema filosófico, a teodiceia, ou seja, a justiça de Deus diante de um mundo em desordem. E nessa luta interna, o profeta constrói sua narrativa de tal forma que permite a gente destacar 2 queixas, 2 grandes queixas, atreladas a essa questão da teodiceia, as 2 respectivas respostas de Deus, e por fim, uma oração em forma de cântico, um salmo, adorando a Deus, reconhecendo o seu senhorio, as suas obras, sua soberania, e renovando a sua esperança e a sua fé em Deus. Portanto, permitam-me dar uma visão geral, só para que você entenda. Se a gente quisesse dividir o livro, a gente dividiria, começando pelo capítulo 1, versículo 1, a introdução do livro, que conquanto seja bem resumido, ou resumida, tem um grande valor para o livro. Depois, do capítulo 1, verso 2 ao 2:20, as queixas de Abacuque e as respostas de Deus, sendo do verso 1 ao 4 do capítulo 1, o primeiro questionamento: por que Deus permite o aumento da maldade de Judá? Se Judá era o povo de Deus, estava cada vez mais decrescendo na sua espiritualidade, caindo na sua comunhão com Deus, a maldade aumentando, por que Deus permitia isso? E aí do versículo 5 a 11, Deus responde a Abacuque. No outro momento, ele levanta uma segunda queixa: como um Deus justo pode permitir que uma nação mais ímpia, porque já que a maldade de Judá havia crescido, Deus estava usando os caldeus como instrumento da sua ira para castigar os caldeus, para castigar os judeus. E ele se questiona: como é que um Deus justo pode permitir que uma nação mais ímpia que Judá seja usada como instrumento de castigo? Capítulo 1, verso 12 ao 2, verso 1. E aí, do versículo 2, do capítulo 2 até o verso 20, tem a resposta de Abacuque. E aí vem a terceira parte do livro, o louvor, que aparece no capítulo 3, versículo 1 a 19. Exatamente nessa segunda resposta, ou na resposta de Deus à segunda queixa de Abacuque, que está situado o versículo que nós acabamos de ler. Os versículos que nós acabamos de ler. E em destaque está o tema do livro, no verso 4, que termina dizendo: mas o justo viverá por sua fé. Eu queria que você prestasse atenção aqui em algumas coisas. Primeiro, é importante observar que Abacuque apresenta o livro como um oráculo de Deus, ou como uma proclamação de Deus, diante de um acontecimento, diante de um castigo iminente. Trata-se de uma ação divina. Portanto, já no início ele mostra que a fonte daquilo que ele escreve está no próprio Deus. Esses questionamentos que ele faz são direcionados a um Deus que é Senhor do tempo e da história. Não era um questionamento aleatório, não era um problema que não tinha resposta. Havia alguém no controle do universo, e esse alguém sempre esteve.
Quando você lê a sua Bíblia, no Salmo 90, ontem eu estava na minha devocional lendo este salmo, foi um dos salmos que eu estava lendo, pensando na palavra do Senhor, quando Moisés diz no versículo 1, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Com o Covid-19, sem o Covid-19, Deus continua no trono da história da humanidade. Deus é Senhor, Deus é Deus. Com ou sem coronavírus, Deus continua sendo o refúgio do seu povo. Portanto, eu posso ter minhas queixas, eu posso ter meus questionamentos, eu posso ter minha dúvida, e não necessariamente isso ser pecado. Às vezes eu vou questionar porque eu não entendo, e quando eu não entendo, eu sei que há alguém que entende tudo o que está acontecendo. E um detalhe, Deus não tem a obrigação de me responder como eu quero, e sequer tem a obrigação de responder as minhas perguntas. Mas no caso de Abacuque, Deus deu a resposta. Deus respondeu ao profeta dentro dos parâmetros dele, dentro dos propósitos dele, e deu para ele uma receita. Qual era a receita? A fé era o segredo da superação da crise interna que o profeta estava vivendo naquele momento. Sabe por quê? Porque nas horas mais difíceis, quando a gente não consegue entender o que está acontecendo ao nosso redor, quando as respostas que a gente tem de Deus, muitas vezes dentro da própria revelação moral de Deus, a gente não consegue entender, não consegue encontrar aquela satisfação na alma. É a nossa fé nesse Deus que tem o controle de tudo, que nos faz manter em pé, perseverar, e lá na frente olhar para trás e dizer, valeu a pena confiar no Senhor. Porque a fé resultante de uma real experiência, de uma experiência pessoal com Deus, sempre prevalece e triunfa, mesmo diante das adversidades da vida. A fé em Deus conduz ao louvor, como aconteceu com Abacuque no capítulo 3. Ela vai nos conduzir a louvar o nome de Deus com antecipação, porque tem pessoas que estão sofrendo por antecipação, tem pessoas que estão entrando em pânico, nem sabe, diante da nossa conjuntura inclusive, o que é que vai acontecer, mas estão com medo, colocando mensagens nas redes sociais, olha, não me visite porque eu tenho um problema assim, assim, assado. Mas a fé em Deus, ela nos conduz a louvar por antecipação, para não sofrer por antecipação, pois ela infunde em nós a esperança de um futuro glorioso, como fala Abacuque, resumindo, no capítulo 3, versículos 17, 18 e 19 do seu livro. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Essa é a palavra do Senhor, essa é a promessa de Deus. Portanto, independente da invasão dos assírios, independente da maldade da nação, independente da desobediência, eu preciso crer que Deus é justo, Ele irá agir, e eu não preciso ver essa justiça acontecendo, Ele vai agir. Eu só preciso crer que Ele vai agir. É isso que eu preciso saber, é isso que vai me manter em pé, firme no Senhor. O justo viverá pela fé. Quando você não estiver entendendo o que acontece ao seu redor, quando os seus questionamentos não tiverem uma resposta plausível, entenda que o que você precisa é saber que o justo viverá por sua fé. O que o texto tem a ver conosco, irmãos, e como ele se aplica a nós nestes dias? Primeiro, nós precisamos entender que em momentos de crise, nós devemos nos aproximar de Deus, como fez Abacuque.
ainda que seja para perguntar sobre o que a gente não está entendendo, nós precisamos nos aproximar de Deus. Foi a Deus que o profeta se dirigiu, foi a Ele a quem o profeta recorreu, para poder esclarecer as suas dúvidas, os seus questionamentos. Por isso precisamos orar mais, por isso precisamos ouvir o que Deus tem para falar para nós, por isso precisamos conhecer a vontade de Deus, revelada nas Escrituras, e tomar decisões pautadas nisso. Em segundo lugar, em Deus nós sempre teremos uma resposta suficiente para nossos questionamentos em momentos de crise. Não quer dizer que é a nossa resposta, mas é a resposta de Deus. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Deus já tem a solução. Eu só preciso confiar nele. Número 3, a resposta de Deus vem no tempo dele, na forma dele, e isso pressupõe espera. Descanse no Senhor. E aí voltamos ao Salmo 42, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele tem o controle de tudo. No tempo certo, Ele vai mostrar o que eu não consigo entender neste momento acerca da sua ação. Porque o fato é que Ele já está agindo. Deus nunca deixou de operar pelo seu povo, em favor da humanidade. Em quarto lugar, a perseverança na crise não é resultado da resposta de Deus aos meus questionamentos. Porque, como disse lá atrás, Deus não é obrigado a me responder. Mas a perseverança nas crises, ela é resultado da minha fé nesse Deus que tem o controle de tudo. Porque a fé que resulta de uma experiência real e pessoal com Deus sempre prevalece e triunfa nas adversidades, mesmo diante da situação mais difícil possível. Portanto, para concluir, eu quero que você saiba que em tempos de coronavírus, Deus espera que eu e você prevaleçamos por nossa fé nele. Se ouvir os noticiários, te abala. Se ler as mensagens das redes sociais te abala. Inclusive, eu diria que você tem que ter um filtro muito grande. Recorra ao Senhor. Se aproxime de Deus. Pergunte ao Senhor, Ele tem a resposta. Ele tem a resposta suficiente e vai trazer para você o que você precisa. Persevere nele, pela fé. Porque Deus quer, Deus espera que você prevaleça e triunfe pela fé nele, em nome de Jesus. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, mas uma salvação eu creio em ti, Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo em que a morte enfim venceu,
acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. Nossa fé não seja um engano, apenas notas e canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu, que a igreja viva esse amor. Creio em ti, que as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará, em breve voltará. Aí mesmo onde você está, feche seus olhos, juntamente com sua família, no seu lar. A palavra do Senhor nos diz, o Senhor Jesus, Ele nos falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O Senhor está com você aí, o Senhor está aqui conosco. Se o medo quer abater você, não permita. Tome os cuidados devidos, siga as orientações das autoridades, porque elas são ministros de Deus para a nossa vida. Mas se lembre, o justo viverá pela fé. Não depende das ações, não depende do avanço do coronavírus, depende de uma fé viva e real, responsável diante de Deus. Se na sua casa tem alguém que ainda não tomou uma decisão em Cristo, está na hora de se aproximar de Deus, está na hora de se achegar ao Senhor. Eu particularmente, irmãos, creio que apenas é um princípio de situações que começarão a surgir, mas o Senhor está no controle de tudo. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome neste momento. A Tua igreja unida e reunida pelos vínculos do amor de Jesus, nós queremos louvar o Teu nome. Obrigado pela instrumentalidade das redes sociais. Obrigado pelas pessoas que têm se colocado à disposição para poder servir a Tua igreja, levando a cada lar este culto neste momento. Abençoa cada família, Senhor. Repreende o medo, mas nos ajuda a termos consciência e responsabilidade, que possamos, ó Deus, seguir as recomendações das autoridades públicas, que possamos, sobretudo, renovar a nossa fé no Senhor, porque a Tua palavra nos diz que o justo vive por sua fé. Abençoa a nossa vida, Senhor. Abençoa o Teu povo,
no poder e no nome de Jesus. Se há alguém que em seu lar estava afastado do Senhor e quer se voltar para ti neste momento, recebe o Senhor. Se há alguém que quer assumir um compromisso de receber a Cristo como Salvador, que o faça nesse momento e que seja recebido por Deus. Ó Deus, abençoa o teu povo, supre a necessidade da tua igreja, Senhor, que possamos continuar unidos, fazendo a tua obra, sendo o que o Senhor nos chamou para ser, a tua igreja, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, porque a fé, Senhor, que gera de uma experiência real e pessoal contigo, essa faz a gente prevalecer, independente de qualquer coisa. Te pedimos tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queria chamar aqui à frente o pastor Josemar. Do lado de cá, das câmeras de celulares, há uma equipe que tem se dedicado para servir a igreja do Senhor. Você que está aí em Guadalajara, Carpina, Tracunhaém, ou onde esse vídeo chegar. E nós queremos louvar a Deus por todas as pessoas que estão envolvidas em todo este processo. Nós estamos saindo dos nossos lares para proteger cada membro, cada congregado de nossa igreja. Queremos recomendar aos irmãos, sigam as orientações do poder público. Não deixe de lavar as mãos com frequência. Se sair, use o álcool gel ou o álcool etílico comum. Faça a sua parte. Ao voltar para casa, faça todo o trabalho de asepsia. Troque a roupa, tome um banho, proteja os que ficaram em casa. Na medida do possível, não precisa sair todos, irmãos. Vai fazer feira, vai um só. Vai comprar alguma coisa, vai um só. Se cuide. Nós queremos passar por essa situação sem perder um sequer. Estamos fazendo a nossa parte. Aqui na Igreja Comunitária do Carpina, nós vamos seguir trabalhando. Na verdade, eu particularmente tenho trabalhado muito mais do que antes, sem essa questão do coronavírus. Porque nós temos que estar atentos a todas as notícias para tomar decisão todos os dias. Então, preste atenção, você que é membro aqui da igreja e congrega aqui na sede, em Carpina. Nós teremos o nosso culto de oração na próxima terça-feira, através de uma live. De casa, eu vou estar gravando, trazendo a reflexão bíblica, e você vai se conectar, para que a gente possa estar nessa unidade. No decorrer deste dia de hoje, até amanhã, eu vou estar dando as orientações necessárias para você. O atendimento pastoral não vai ser feito de forma presencial, a menos que você ligue para mim. Diga, pastor, eu preciso falar com você pessoalmente. E aí eu venho à igreja e a gente vai fazer o atendimento. Não há problema nenhum quanto a isso. Fora isso, nós vamos estar nos reunindo via Skype, usando algumas mídias, fazendo discipulado online, que já fazia antes. Apenas vamos intensificar isso. Já tenho entrado em contato com pessoas da igreja para conversar terça-feira. Então, das 8 ao meio-dia, eu vou estar em regime de plantão, com o celular conectado. Se você precisa falar comigo, quer entrar em contato comigo através de uma chamada de vídeo, manda mensagem, eu estarei disponível especificamente nesse horário, mas em qualquer outro horário você pode fazer e me chamar, porque, como você sabe, pastor, o tempo dele para o serviço do reino é de 24 horas, né? Na quinta-feira, o atendimento pastoral de forma online do mesmo jeito, das 8 ao meio-dia. Na quinta-feira à noite, nós não vamos fazer transmissão de vídeo, mas você que é membro da igreja deve reunir a sua família e fazer o culto doméstico. Nós vamos sugerir um roteiro, mas você fica livre para seguir o roteiro que lhe for mais conveniente. E assim a gente vai caminhando. Próximo domingo, gravaremos novamente o culto e postaremos no mural da igreja para você, tá certo? Queria passar a palavra ao pastor Josemar, que vai trazer as orientações para os irmãos em Guadalajara e nos
despedir com a bênção apostólica. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Amém. Não pense que foi fácil para nós, pastores, né, decidir fazer um culto à distância, né? Não é uma decisão fácil. Nós passamos a semana inteira tomando uma decisão por dia, né? Uma decisão por dia, assim como o governo do estado estava tomando uma decisão por dia também. Mas estamos diante da situação e, como o pastor Augustinho bem falou, né, nós hoje temos as redes sociais que nós podemos usar. Então, se houver uma necessidade de conversar com o pastor, nós podemos fazer a ligação ou até mesmo uma chamada de vídeo, né, que até nos faz sentir um pouquinho mais próximos. Então, você pode fazer a chamada de vídeo, não há problema nenhum. Na quinta-feira, eu vou fazer, ainda vou decidir se vai ser gravado ou se vai ser uma live, para a gente estar junto para o nosso momento de oração. Mas eu gostaria que os irmãos, alguns irmãos já fizeram isso, já se inscreveram lá no meu canal no YouTube para ouvir algumas mensagens que eu coloquei lá. Então, que você possa se inscrever lá no canal Josemar Menezes, porque aí, quando nós fizermos a live, se a gente for fazer a live ou se for gravado, eu vou colocar lá e você já recebe automaticamente a notificação. Mas se você não fizer a inscrição também, a gente vai colocar no grupo de WhatsApp da igreja, e aí dali você pode acessar diretamente o vídeo e lá poder fazer também a sua inscrição para receber as notificações, né? Nesses momentos a gente está trabalhando desse jeito, não somos profissionais na área, mas é uma forma de suprir toda essa necessidade, tá certo? Então, que a gente possa estar conectado, já que vamos estar mais tempo em casa, estar conectados, observando tudo isso que o pastor Agostinho já colocou aqui, para que nós possamos... Sim, é uma boa observação. Os maiores de 60 anos, por favor, né, evite ao máximo. Né? Você faz parte de um grupo de maior risco, então nós queremos que os irmãos sejam preservados o máximo possível. Lembremos sempre que Deus está no controle. Nada do que está acontecendo está fora do controle do Senhor. Amém? Vamos encerrar esse momento orando ao Senhor com a bênção apostólica. Então baixe sua cabeça nesse momento. Pai, nós louvamos o Teu santo nome por esse culto ao Senhor. Que o Senhor receba como aroma suave diante de Ti. Derrama, Senhor, da Tua graça sobre todo o Teu povo. Nos dá uma semana, Senhor, na Tua presença. Nós Te rogamos por tudo isso, no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus sejam com todos nós, com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos.